tema da mensagem de hoje, nós iremos falar sobre a vida da mulher encurvada. Amém? Está no texto de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Evangelho de Lucas 13, 10, todos encontraram? Versículo 10 diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite para ouvir a tua voz. Que todo aquele que anda prostrado, encurvado, olhando para baixo, é porque não está bem. Pois o Senhor tem levantado o teu povo para andar de cabeça erguida, olhar para o alvo, olhar para a frente, porque ainda que nós não conseguimos enxergar a vitória, temos a certeza que ela está por vir. Pai amado e santo, em nome de Jesus, venha neste momento, Senhor, confortar o coração da tua igreja a cada dia, a cada luta, a cada batalha, a saber que tu és o Deus que faz nova todas as coisas, e nós estamos aqui para te glorificar, em nome de Jesus. Podemos assentar. Nós vivemos uma sociedade onde a maioria das pessoas tem uma intensa preocupação com a estética corporal, com aquilo que vai vestir, com aquilo que vai ser representado. Outros gastam toda a sua energia em academias, fazendo ginásticas. A cada aparelho novo, a cada modelo novo, querem os seus corpos torneados, né? E isso já acontecia, amado, há mais de 2000 anos atrás. Só que há mais de 2000 anos atrás, quem fazia isso eram alguns homens que eram guerreiros, e eles queriam fazer parte dos soldados do rei. Então eles tinham que ter um corpo torneado, e muitos deles faziam até o culto ao corpo, ficavam disputando. E essa história não é nova. O diabo não é criativo. Ele, por muitas vezes, ele tenta imprimir na nossa mente que deve ser de uma certa forma. Eu estava vendo uma matéria ontem na Rede TV, não sei se você viu, na Luciana Gimenez. Estava lá uma moça que participou da Fazenda, e ela estava contando que ela injetou na perna, uma moça muito bonita, esqueci o nome dela, e ela injetou na coxa um líquido bem parecido com aquele silicone industrial, mas tem um outro nome. Porque na época ela foi chamada para participar de um programa, e a moda daquela época era mulheres que tinham que ter pernas torneadas, fortes e musculosas, como perna de homem. E ela então injetou. Passaram-se 5 anos, esse líquido começou a fazer mal, começou a trazer dores, manchas, marcas, enfim. Ela foi e retirou. E tinha um médico que disse assim: olha, hoje é mais fácil a pessoa fazer um implante, né? Mas ela não podia ter cicatrizes. Isso é injetado com uma agulha. Só para resumir, irmão,
5 anos depois, a moda passou. E as pessoas hoje, elas estão preocupadas com o que a mídia está pedindo, o que a moda está dizendo. Leonardo da Vinci foi um dos melhores pintores, e segundo a história diz que ele pintou os quadros das mulheres mais bonitas, e nenhum dos quadros de Leonardo da Vinci tem uma mulher magra como padrão de beleza dos dias de hoje, e nem musculosa. Ela era mais cheinha, mais gordinha, né? Mas hoje, esse padrão, ele foi, imprimido de uma forma diferente, onde as pessoas não conseguem chegar a esse padrão. E tem muitas pessoas preocupadas com isso, amado. Essa história de uma mulher que há 18 anos, ela estava aprisionada por Satanás. Há muitas jovens aí fora, muitos jovens aí fora, muitos homens e mulheres que estão com esse mesmo espírito, e que vem evoluindo. Essas doenças que hoje existem, como a bulimia, né? E tantas outras, não existiam antigamente. Porque antigamente, eu sou de uma época, a gente tomava vitamina para engordar. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito magro, e eu falava para minha mãe, eu quero engordar, e minha mãe me dava vitamina, tudo quanto é jeito, até aquela que tem um homem com peixe nas costas, ruim para dedéu. Emulsão de Scott, o nome daquilo, não era? Era um tal de bater biotônico com ovo de pata, Tomava vitamina B, C, o abecedário inteiro, e não engordava de jeito nenhum. Acho que ela veio fazer efeito depois dos 25. Só que hoje, por mais que a gente não queira, nós estamos envolvidos com esse sentimento. E tantas pessoas, amados, têm essa mesma atitude. Só que nós vamos falar de uma mulher que estava possessa de demônios, que ela andava encurvada, a sua coluna deixava uma posição de vergonha, ela andava prostrada. Esta mulher, amado, ela era humilhada perante todas as pessoas, porque toda a beleza dela, ela poderia ser muito bela, mas uma vez que ela era corcunda, ela não conseguia ter esta beleza exposta, não é verdade? Quantas pessoas se encontram escravizadas por Satanás? Eu acho que a vaidade, ela tem um lado positivo, quando ela é normal. Quando ela é anormal, já passa a ser uma possibilidade satânica. De pessoas que a gente sabe que tirou uma das costelas para ter uma cintura mais fina, que injetou no seu corpo tantas químicas para haver algumas transformações, e lá na frente o corpo rejeitou, e o que era bonito ficou feio. Eu não sou contra nenhuma operação estética. Eu acho que a pessoa tem que estar bem consigo mesmo, a sua autoestima tem que estar lá em cima. Mas a gente sabe que tem pessoas que exageram, não é verdade? E essas pessoas não são diferentes desta mulher que era endemoniada, Por quê? Porque ela carregava uma corcunda de tristeza, de angústia, de sentimentos de culpas. Primeiro tópico, enfermidades demoníacas. Este texto fala desta mulher que tinha uma grande dificuldade de olhar para frente, porque ela estava sempre olhando para baixo, olhava para o chão, por muitas vezes envergonhada, por muitas vezes perturbada. E no versículo 11 diz literalmente que ela andava encurvada e não podia absolutamente levantar a cabeça. É assim que o diabo quer que o ser humano ande, prostrado, encurvado, de cabeça baixa, triste, angustiado e frustrado. Essa é a vontade de Satanás. Preste atenção, amado, que por muitas vezes, por mais que você não ande encurvado, quando a tristeza bate na tua porta, quando o sentimento de derrota começa a chegar na tua porta, e você começa a se culpar, e você começa a se sentir mal, dizendo que você não tem o valor que deveria ter, e você talvez olha para o seu corpo, não se sente bem, como todo mundo deveria sentir. Saiba de uma coisa, Satanás está tentando te oprimir, Satanás está tentando de alguma maneira te escravizar, e o Senhor te diz, olhe para frente, porque você é filho do Rei e do Todo-Poderoso. Deus não criou ninguém igual. Até os gêmeos perfeitos, o Senhor colocou um sinal no seu dedo, que é a impressão digital, e a íris dos olhos, que diferencia um do outro. Então o Senhor foi um Deus muito criativo, que nos fez diferente mesmo, porque se todo mundo fosse igual, seria muito chato,
Não é verdade? Você não iria se interessar por uma outra pessoa, porque é todo mundo igual. Se todas as mulheres fossem igual e todos os homens fossem igual, era muito, muito chato. O que diferencia é aquilo que é diferente. E a sua diferença é algo que o Senhor gosta demais. Amém? Quantas pessoas têm passado por isso na vida, não é mesmo? Sempre olhando para o chão, sem ver o céu, sem ver os horizontes, sempre achando que nada dá certo. O versículo 16 diz que Satanás trazia esta mulher presa. E o versículo 11 diz que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Percebe que o texto não diz que essa mulher caiu, tomou uma queda e ficou desse jeito. Ela passou a ficar desse jeito porque ela estava com um espírito de enfermidade. Ou seja, havia um espírito sobre esta mulher que trazia esta doença, que trazia essa maldição. Amém, meu irmão? Pastor, como que eu posso discernir o que é enfermidade física e o que é enfermidade espiritual? É muito simples. A enfermidade física, ela vem de algum fato, de algum acidente, de algum problema genético. E a enfermidade espiritual, ela vem do nada. Simplesmente você não tinha aquele problema, ele apareceu. E ele te trouxe uma certa escravidão, te trouxe uma certa dependência e nada passa. Tem pessoas que nem a medicina consegue explicar por que esta enfermidade, de onde ela veio, como aconteceu. Amém? Porque a Bíblia diz que a função de Satanás, em João 10:9, é matar, roubar e destruir. Mas toda vez que você tiver algo, querido, e aquilo tentar de alguma maneira te deixar para baixo, lembre-se que toda a maldição Jesus já venceu na cruz do Calvário. O problema daquela mulher era além do físico, sabe? Era espiritual. Mas olha o que a Bíblia diz em João 8,36: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Romanos 16:20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Tenha certeza que ele sempre vai tentar lutar. Sabe aquele dia que você acorda angustiado, chateado? Se alguém perguntar: o que aconteceu que você está triste? Você fala: não sei explicar. Alguém te fez alguma coisa ruim? Alguém está doente na família, filho, marido, esposa? Não tem dia que a gente está meio jururu e não sabe por quê? Você acha que isso é normal? Não é normal. Tem um louvor da pastora Ludmila que diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E mesmo depois de uma vitória, de um testemunho, de uma conquista, passado poucos dias, poucos momentos depois, nós passamos por um momento de tristeza. Uma tristeza inexplicável, aonde a gente não consegue entender. Isso na verdade porque quando nós somos vitoriosos, estamos testemunhando de alguma coisa que nos aconteceu, que nos deixou para frente, que nos deixou feliz, Satanás coloca um sentimento no nosso coração de insatisfação. E essa insatisfação nada mais é do que fazer com que a gente possa ficar triste, angustiado, e nem você mesmo sabe explicar isso. E por muitas vezes tem gente que começa a fazer o que? Entra no quarto e fica cozinhando isso. Esse sentimento, sabe? Está para baixo, está jururu, não sabe o que está acontecendo. Sabe o que acontece, meu irmão? Nós precisamos mudar o foco, de saber que maior é a vitória que Ele te deu, maior é a bênção que Ele já transmitiu na tua vida, que Ele já liberou, e o fato de estar angustiado e triste, ele não existe, fato tal que nem você consegue explicar. E o que eu devo fazer, pastor? Eu devo lembrar das coisas boas que o Senhor me fez, e dali para frente dizer: Senhor, eu não aceito esse sentimento, eu tenho todo motivo para estar feliz, eu tenho todo motivo para estar contente, não triste, angustiado e frustrado. Amém? Existem algumas pessoas na Bíblia que ficaram encurvadas. Uma delas é a esposa de Finéias, que ficou encurvada porque os seus pecados eram como fardo. 1 Samuel 4,12 diz: então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça.
E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu com meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofne e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz e morreu. Preste atenção, amado, o pecado desta mulher estava presente, porque os 2 filhos do sacerdote Eli eram totalmente endemoniados. Eram pessoas que estavam na igreja, mas não davam testemunho de Deus. Se você ler a história lá no livro de Samuel, de 1 Samuel, você vai ver que Deus chama Samuel porque não tinha ninguém que viesse estar no lugar do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, né? E esses 2 filhos eram 2 filhos perturbados, que era Ofne e Finéias. Eles eram pessoas que desagradaram a Deus, que trazia pecado para dentro do templo. Se fosse hoje, para dentro da igreja, que estava na igreja de aparência e lá fora fazia coisas absurdas. E Deus então usou várias pessoas, até profetas, para falar com o sacerdote, que era o sacerdote Eli, dizendo: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, os teus filhos estão em pecado e você está fingindo que não está vendo. Tem pai e mãe, amado, que prefere fingir que não vê. Tem pai e mãe que prefere achar que tudo bem, faz parte da adolescência. Meu marido é assim, minha esposa é assim, minha sogra é assim, eu sou assim. E nós temos que mudar, porque nós não nascemos assim, nós nos tornamos assim. E assim Deus precisa de mudança. Eles foram para a batalha e lá morreu todo mundo. E quando ficou sabendo, esta mulher, que o seu marido, o seu sogro, o seu cunhado estava morto, ela deu à luz e em seguida ela morre também. Deus não poupou a vida dela. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa casa, na nossa vida, e a gente fala: Deus, por que o Senhor permitiu? Deus te pergunta: você ainda me pergunta por quê? Olha para a tua vida, olha para o teu passado, olha para o pecado, que você está prostrado, encurvada diante desse pecado, fingindo que nada está acontecendo e acha que vai continuar andando. E pecado é uma coisa que as pessoas acostumam, de tal maneira que já acha que não tem nada a ver. E quando alguém a repreende ou repreende, diz assim: não, mas não tem nada a ver, porque aquilo não incomoda mais. Sabe, irmão? Era o que acontecia com esta mulher, e foi um dia desse para essa esposa de Finéias, sabe? Gestante, já próximo de ter o filho, ela tem o filho sozinha. E aí começam a chegar as má notícias. A arca do Senhor foi roubada, ou seja, a glória de Deus já não estava mais naquele lugar. Essa mulher ficou endemoniada porque ela olhou para o pecado. Talvez você pode dizer: o que pode acontecer comigo? Talvez isso pode acontecer com você. Se às vezes nós quisermos carregar os nossos problemas sozinho. Tem coisa, meu amado, que não cabe a você carregar sozinho. Você precisa de alguém que intercede por você, de um amigo, de alguém da sua confiança, que fala: meu irmão, ore comigo porque eu estou passando por isso e isso. Não fale para qualquer um, nem para qualquer pessoa, mas você deve ter. Se você não tiver o teu líder, você pode ter de repente um amigo, um parente, um irmão, alguém talvez até de uma outra igreja que você não queira que saiba. Mas não carregue sozinho esse fardo, porque ele vai começar a pesar e você vai começar a ficar encurvado. E uma vez que você estiver encurvado, você está possesso por esses demônios. A Bíblia diz que Jesus já carregou os nossos fardos. Mateus 11:28 fala disso. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Salmo 32:3 diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Amém? O Salmo 32 fala que Davi, ele andou muitos dias encurvado. Por quê? Porque ele pecou e escondeu o seu pecado. Escondeu aonde? No seu coração. Sabe? Quando nós confessamos a alguém, quando nós abrimos o nosso coração para alguém, é mais fácil, irmão. Talvez você diga assim: pastor, como é que eu vou falar para alguém, sendo que eu poderia falar com Deus? Quantas vezes você falou para Deus e continua achando que o Senhor não te perdoou? Quando nós confessamos a alguém, que Tiago fala sobre isso, confiar em alguém e sabe relatar o pecado e diz: meu irmão, vamos orar comigo, e essa pessoa ora com você, você sai dali com esse fardo já bem distante. Às vezes a gente não quer entregar, às vezes a gente fica com vergonha. Realmente o pecado traz vergonha. Mas enquanto você não confessar, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Ele andou encurvado muito tempo porque ele guardou o pecado no seu coração. Olha que Davi era o grande rei de Israel, era aquele conhecido como homem de Deus, um homem abençoado. Mas um dia ele caiu, ele adulterou com uma mulher. E a Bíblia diz que ele ainda foi cúmplice da morte do marido dela, que era Urias. E sabe o que aconteceu? Davi, cheio de razão, achando que ele era rei, ele não se arrependeu durante a gravidez daquela mulher. E aí, amado, o pecado ficou guardado no seu coração. E só depois dele ser exortado pelo profeta Natã, é que ele sentiu a realidade do pecado. Ele pôde até esconder do povo, mas ele não escondeu dele mesmo. De repente você pode esconder de todo mundo, mas de você mesmo você não consegue esconder. Deus sabia, o diabo também conhecia. Amém? O sentimento de culpa de Davi o deixou para baixo. Olha o que diz o Salmo 38, versículo 6: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. A pior coisa é a pessoa se sentir de luto, triste, amargurado e não poder falar nada para ninguém. Por que não pode falar? Porque tem vergonha de falar. E uma das situações onde nós precisamos quebrar isso e vencer isso, é vencer a vergonha, é vencer o medo. Mas pastor, se eu falar para esta pessoa que eu tanto confio, é meu amigo, é minha amiga, se eu falar, essa pessoa um dia virar a cara para mim, vai contar para todo mundo, meu amado, isso é recíproco. Se você confia em alguém para contar o teu segredo, você pode ter certeza que o próprio Deus vai mover esta pessoa para contar o dela para você. Aí estamos quites. O peso que vai ser tirado das suas costas é tão grande, que depois, se alguém souber, você já não tem mais sentimento algum. Porque é melhor andar livre do que andar encurvado, pesado, prostrado. Será que na Santa Ceia você consegue pedir perdão de todos os seus pecados durante todo o mês? E aqueles que já fazem parte da tua vida? É como se fosse um bichinho de estimação. Davi, ele foi perdoado e foi restaurado, porque ele entrou em comunhão com o Senhor, ele confessou. 1 João 1,7 diz: se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está entendendo? Os filhos de Samuel andaram encurvados por causa da avareza. 1 Samuel 8,1 diz: tendo Samuel envelhecido, porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Assim como os filhos de Samuel, amado, se encurvaram na avareza, muitos têm se encurvado por bens materiais. Muitas pessoas não prosperam, não caminham porque são avarentos, são miseráveis, e nunca vai andar.
Engraçado, quando era do mundo não tinha esta avareza com Satanás, mas só foi se converter que o escorpião entrou no bolso. Aí não aceita isso, não aceita aquilo, mas a enfermidade chega na tua casa, gasta muito mais com remédio, sabe, fica se prostrando. Mateus 16, 26 diz que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Os filhos de Samuel andaram em avareza. Eles não tinham coragem de ofertar no templo. E toda a oferta do templo eles pegavam escondido e gastavam com a mulherada. E levava a prostituta dentro do templo para agir de prostituição e fornicação. E detalhe, as esposas sabiam que era pior. Aí depois fala, nossa, o que aconteceu com a vida do sacerdote Eli? Ele morre, todos os seus filhos morrem, Deus acaba com a família da noite para o dia. Da noite para o dia não, Deus vem avisando há muito tempo. Amém, irmão? Às vezes a gente vê acontecer algo na família de alguém, na casa de alguém, e a gente começa a dizer, coitado, o que será que aconteceu? Nada é por acaso. Amém? Mas a cura da mulher encurvada, saiba que nunca é tarde para ser feliz. Recomeçando uma caminhada com o Senhor, uma caminhada aprumada. O evangelista Lucas, como um bom médico e crente, ele mostra aqui em tempos, em detalhes, o que esta mulher doente passava sendo escravizada pelo diabo. Como querendo nos ensinar que o Senhor Jesus, não importa o tempo que a pessoa está prostrada, 18 anos fazia. Às vezes a gente acha, não, mas já fazem tantos anos, não tem mais jeito. É tantos anos de sofrimento que esta dor, esse sofrimento já faz parte da minha vida. Deus pode mudar a história quando você desejar, deixar de se encurvar para o pecado e olhar para Cristo. Ele tem poder de curar, de libertar, de trazer solução para a nossa vida, amém? Mas quando aquela mulher foi até Jesus, amado, ele a tocou e disse, fique livre do teu mal. Na mesma hora ela foi curada e passou a dar glória a Deus. João 8,36 diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor quer que você pare de olhar para o chão. Às vezes a acusação é tão grande e você diz, mas eu não vou conseguir. É isso que nos faz olhar para baixo. É isso que nos deixa de cabisbaixo. E você diz para você mesmo, é melhor acostumar com isso, porque há quantos anos eu estou lutando para esta mudança? Há quantos anos eu estou lutando para mudar, para ser diferente? Eu disse que eu não vou fazer, e daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Há quantos anos? Acho que não tem mais jeito, eu não vou mais lutar. Acho que Deus me quer assim mesmo, é desse jeito. É mentira do diabo, irmão. Ele quer que você continue encurvado. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, eu aliviarei aquele que está cansado e oprimido, porque eu vou até você. Não, ele diz, você vem a mim. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.